Fala aí, seus nostálgicos, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos de volta ao Memória Nerd, onde mergulhamos nas profundezas nostálgicas da cultura pop. Preparem-se para uma viagem pelos 10 brinquedos mais polêmicos ou perigosos que já chegaram às mãos das crianças. Mas antes de começarmos, não se esquece de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho e de socar esse like, para ficar sempre por dentro do nosso conteúdo. Roda a vinheta! Hoje vamos explorar uma lista que vai surpreender vocês. Brinquedos podem ser a fonte de inúmeras memórias felizes, mas, infelizmente, alguns deles deixaram um rastro de preocupação e controvérsia ao longo dos anos. Então, sem enrolação, vamos ao top 10 de hoje. No 10º lugar da nossa lista temos o forninho Easy Bake, que foi um verdadeiro pesadelo para muitas famílias. Esse brinquedo, fabricado pela renomada Hasbro, aparentava ser uma adorável cozinha em miniatura para crianças, um dos favoritos de muitas. No entanto, por trás dessa fachada inocente, escondia-se um perigo real que levou à sua retirada do mercado. Uma falha no design permitia que os dedos das crianças ficassem presos na porta do forno, e o que é ainda mais assustador, elas poderiam sofrer graves queimaduras. Imaginem o pesadelo para os pais. Isso não é uma história de terror, pessoal, isso é realidade. Mais de 250 incidentes foram relatados, incluindo o caso de uma criança de 5 anos que perdeu parte de um de seus dedos. Outras 16 crianças sofreram queimaduras de 2º e 3º grau. É simplesmente aterrorizante. E agora chegamos ao 9º lugar da nossa lista. E este aqui é um verdadeiro ícone controverso. Este brinquedo, popularmente conhecido como a arminha do Rambo ou espoleta do Rambo, causou um reboliço enorme em seu tempo. A razão está na cara. Ela podia ser facilmente confundida com uma arma de verdade. Além disso, o objeto era vendido com pequenas esferas cor-de-rosa que serviam como munições. Parecia tudo inofensivo, mas essas pequenas bolinhas eram maciças e representavam um sério risco para as crianças, pois elas machucavam, causando pequenos hematomas na pele. Podiam ser engolidas por crianças pequenas e sem contar, meus amigos, que se um disparo desse atingisse nos olhos, provavelmente causaria danos seríssimos à visão de quem quer que fosse. Em 8º lugar temos o boneco Ken Sugar Daddy. Esse brinquedo levantou as sobrancelhas de muita gente e gerou debates por todo mundo por um motivo no mínimo controverso. Esse boneco Ken é um verdadeiro ricaço, com guarda-roupa típico de um tiozão, que tem carros luxuosos e uma atitude, digamos, mais madura. E como ele ainda possuía um poodle chamado Sugar, não é difícil entender por que ele foi apelidado de Sugar Daddy. E embora tenha atraído a atenção de muitos adultos, a maioria dos pais questionaram se essa era a mensagem que queria que seus filhos absorvessem através de brinquedos. No 7º lugar da nossa lista temos o clássico estilingue. O estilingue é um item que, na minha opinião, a maior dificuldade é entender se ele é uma arma que é usada como brinquedo ou se é um brinquedo que é usado como arma. A ideia por trás deles é simples, é puxar a borracha e soltar e assistir a pedra voar. Porém, essa simplicidade, que à primeira vista parece inofensiva, pode esconder perigos reais. Muitas crianças já se feriram gravemente brincando com estilingues. As pedras podem ser lançadas a altas velocidades, causando ferimentos sérios a outras crianças ou a quem estiver usando. O 6º lugar da nossa lista é onde a querida Barbie teve uma mudança surpreendente. A Barbie já assumiu inúmeras identidades e profissões ao longo dos muitos anos, mas em 2003, uma adição à sua família gerou controvérsias. Apresentando a Mindy e Baby, a linha Happy Family trouxe ao mercado uma Barbie grávida e com uma filha pequena chamada Cassandra. Que é isso?
A ideia por trás desse brinquedo era mostrar uma representação da maternidade, algo que muitos consideraram como uma inclusão positiva. No entanto, as coisas não saíram como planejado. Em 2005, o brinquedo teve que ser descontinuado e foi banido. As críticas vieram de várias direções. Alguns alegaram que Mindy, por não usar uma aliança, estava enviando mensagens confusas às crianças sobre o casamento e a gravidez. Além disso, os grupos conservadores argumentaram que as crianças poderiam interpretar que Mindy estava grávida fora do casamento, o que levantou preocupações sobre valores. Em quinto lugar, voltamos para os anos 90, que foi uma época repleta de inovações, como as famosas pulseiras bate-enrola. Quem aí se lembra dessas pulseiras mágicas? Para quem não conhece, ela era um dos itens mais populares da década, capazes de mudar de cor em contato com a água, e o melhor de tudo, se enrolavam no pulso com um simples toque. No início, essas pulseiras eram uma verdadeira febre, proporcionando diversão e entretenimento. Inclusive, também havia as promoções onde essas pulseiras vinham acompanhadas de relógios digitais, o que era muito da hora na época. Mas, infelizmente, o problema surgiu por causa da entrada de pulseiras piratas no mercado, que conforme iam se desgastando com o uso, revelavam um metal interno que, quando exposto, podia cortar até a alma do sujeito. O medo de causar acidentes fez com que o brinquedo fosse proibido e saísse de circulação. Eu cheguei a ter uma, era muito bacana. Agora vamos explorar o quarto lugar da nossa lista, e essa história é uma que nos leva às tentativas ousadas de trazer realismo às bonecas. Foi quando a Mattel decidiu elevar a verossimilhança das bonecas a um novo nível com a intrigante ideia de alimentá-las com comida de verdade. Assim surgiram as bonecas Hora do Lanche, onde tudo que você colocasse na boca da boneca era ingerido. Para fazer ela se alimentar, a criança simplesmente inseria comida de plástico na boca e a boneca realizava um movimento de sucção automático. No entanto, essa inovação bem intencionada rapidamente se transformou em um pesadelo completo. A capacidade de ingerir qualquer coisa, pois algumas crianças se machucaram seriamente ao inserir os dedos na boca da boneca, e inclusive foi registrado que uma criança quase teve parte de seu couro cabeludo arrancado, porque se inseriu o cabelo ali, e para agravar, a boneca não tinha botão de desligar. E a única forma de fazer ela parar era de retirar as pilhas. Então você imagina só o nível do perigo e do pânico que essa bonequinha fofa podia causar. Felizmente, com o tempo, as preocupações de segurança foram ouvidas e hoje em dia existem novas edições desse tipo de brinquedo que não representam o mesmo perigo para o público infantil. Em terceiro lugar na nossa lista temos um verdadeiro clássico que ganhou nomes ao longo dos anos como Bate-Bate, Quebra-Dedo e Brinquedo do Diabo. O conceito desse brinquedo é simples: 2 fios conectando 2 esferas que precisam ser sincronizadas, batendo entre si de forma rítmica. Na teoria, a brincadeira era fácil e divertida, mas na prática poderia causar uns acidentes. Manter o ritmo do bate-bate não era tarefa simples, e o peso das esferas podia machucar os pulsos de quem brincasse com o bate-bate. Não demorou muito para que os acidentes se acumulassem e o brinquedo ganhasse a reputação de ser perigoso, o que levou à sua retirada do mercado. Anos mais tarde, o bate-bate retornou, mas dessa vez com esferas de plástico e protetores para os pulsos, tornando a brincadeira um pouco mais segura. Eu cheguei a tomar muita porretada desse bicho no braço, era sinistro. Agora, pessoal, vamos explorar o segundo lugar dessa lista de brinquedos polêmicos. E este aqui é uma verdadeira jornada ao mundo da magia e das controvérsias. Quem não se lembra da famosa vassoura voadora Nimbus 2000? A vassoura mágica do famoso bruxo Harry Potter.
é um dos objetos mais icônicos do universo mágico. Isso logo fez os empresários a pensarem numa forma de ganhar dinheiro com a vassoura e não tardou para criar uma Nimbus de brinquedo. Mas ninguém esperava que isso mergulharia o seu lançamento em uma polêmica sem precedentes. O problema foi que alguém achou que seria uma ideia brilhante adicionar movimentos vibratórios à vassoura, tão logo a criança subisse nela. E não demorou nada para que a Nimbus 2000 de brinquedo fosse habilitada para brinquedo adulto e chegou inclusive a ser comercializada em lojas de tema adulto. Eu acho que eu não preciso nem dizer que ela saiu de circulação tão veloz como ela voa nos filmes. Em primeiríssimo lugar, voltamos aos anos 80, quando uma polêmica misteriosa envolveu o icônico boneco do Fofão. O que aconteceria se você encontrasse um punhal dentro de um brinquedo? Pois é, essa pergunta intrigante foi o centro de uma polêmica que chocou adultos e crianças nos anos 80. A confusão teve início quando uma estaca de plástico que servia como sustentação para a cabeça do boneco foi descoberta. Esse achado inesperado deu origem a lendas urbanas e mitos que rapidamente se espalharam. O público ficou apavorado e o boneco foi apelidado de Boneco do Satã. O burburinho foi tão intenso que o Fofão original foi retirado de circulação e uma nova versão depois foi reintroduzida no mercado. Mas o mistério perdurou por anos, até que em 2015, durante uma entrevista à revista Mundo Estranho, o empresário Deusenir Prieto, gerente de desenvolvimento da Mimo, a fabricante dos brinquedos da época, contou o que realmente aconteceu. Segundo ele, a estaca de plástico era na realidade uma estrutura para manter a cabeça do boneco estável, o que significa que não havia nenhuma intenção maligna no boneco. Este foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Será que você já teve algum desses brinquedos ou já conhecia alguma dessas histórias? Não esquece de deixar aqui nos comentários, ok? Se você curtiu o vídeo, não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho e de socar esse like e de compartilhar com alguém que você sabe que gosta desse tipo de conteúdo. Muito obrigado por assistir e até a próxima!